A energia potencial de um corpo restrito ao eixo x é dada por essa função aqui, 8x² menos x², onde u está em joules e x está em metros. Determine a força F de x associada a essa função energia potencial. B. Supondo que não haja outras forças atuando sobre o corpo, em que posições o corpo está em equilíbrio? E na letra C, quais dessas posições de equilíbrio são estáveis ou quais são instáveis? Mas veja aqui, eu estou falando que U é uma força conservativa, tá? Então, a partir do momento que eu falo que U é uma força conservativa, eu posso usar a definição de força. Então, aqui é uma outra forma de calcular a força, que ela é dada a partir do gradiente dessa função energia potencial. Ok? Então, eu estou calculando a força a partir desse gradiente. Em uma dimensão, eu posso simplesmente esquecer o sinal de vetor. Então, isso aqui é menos du dx. Então, se a função u é dada, eu posso calcular a força simplesmente derivando u em relação a x. Então, F vai ser menos a derivada da função u de x, que é 8x² menos x². Então, isso é o gradiente, tá? Isso é o gradiente. É a derivada. É a derivada. E nesse caso, em uma dimensão, é a derivada em relação a x. Então, agora, F vai ser menos, aí o sinal menos aqui existe, tá? O que vocês costumam esquecer é esse sinal menos. Se não tiver esse sinal menos, não é uma força conservativa, tá? Força conservativa tem que ter isso daqui. Esse sinal menos está dizendo o seguinte, olha, a sua força aponta no sentido da menor energia potencial. É isso que o sinal menos está dizendo, ok? A força tem a direção da diminuição da energia potencial. Então, a derivada de 8x² vai ser 16x, e a derivada de x² é menos 4x². 4x². Então, a minha força aqui, ela é de função de x. Ela vai ser 4x³ menos 16x, com o sinal que tem do lado de fora, né? Então, essa é a minha força. Estou calculando a força a partir do gradiente da função energia potencial. Então, essa é a letra A. A letra B. Supondo que não haja outras forças atuando sobre o corpo, em que posições o corpo está em equilíbrio? Então, veja, isso vem lá do cálculo, tá? Eu preciso determinar os pontos de equilíbrio. Então, os pontos de equilíbrio são aqueles para a força igual a zero. Porque quando a força é igual a zero, ou é porque o objeto está com velocidade constante, que seria o equilíbrio de translação, ou ele está em repouso. Então, isso é o que define equilíbrio. Então, quando a força resultante é igual a zero, e nesse caso é a única força, então você está dizendo que quando a força é zero, o objeto vai estar em equilíbrio. Ou de translação, que significa velocidade constante, ou em repouso. Então, quais são os pontos de equilíbrio? Eu vou lá e igualo 4x³ menos 16x é igual a zero. Então, isso aqui vem do cálculo. Eu vou achar as raízes aqui. Vou botar o x em evidência. Vai ficar 4x² menos 16 é igual a zero. Extraindo aqui as raízes para essa função aqui são as seguintes. Então, eu vou ter uma raiz que vai ser zero. X é igual a zero, essa função vai ser zero. A outra raiz vai ser igual a mais 2 metros. Isso aqui está em metros. E a terceira raiz é igual a menos 2 metros. Ou seja, quando x é igual a zero, essa função é zero. Quando x for igual a 2, a função é zero. Quando x for igual a menos 2, a função também é zero. Tá? Então, são as raízes dessa função, são os pontos de equilíbrio. Tá? Quando a força é zero. Agora, eu quero saber, esses equilíbrios são estáveis ou são instáveis? Tá? Para saber se o equilíbrio é estável ou instável, eu calculo a derivada segunda. Tá? Então, para determinar o equilíbrio estável, instável ou indiferente, que eu vou explicar aqui, eu preciso calcular a derivada segunda da função energia potencial. Então, eu vou calcular a derivada segunda da função d de u, d de x². Ok? A derivada primeira eu já sei. d de u, d de x foi igual a 4x³ menos 4x³ mais
16x, né? Que vai ser a derivada da função, tá? Vai ser a derivada da função. Então vai ficar 16x menos 4x ao cubo. Isso aí. Essa é a primeira derivada. E a segunda derivada? Então vai ficar a derivada ao quadrado, d de u de x, d de x. Veja que não tem sinal menos, estou calculando a derivada da função, tá? Então aqui vai ficar menos 12 x ao quadrado mais 16. Aí eu faço o estudo das três raízes, para x igual a zero. Então isso daqui vai ficar a derivada segunda, eu vou representar assim, tá? Vai ser igual a 16. Para x igual a mais 2. Então a derivada segunda vai ser igual a menos 32. E para x igual a menos 2, a derivada segunda vai ser igual a menos 32 também. Então veja que isso daqui foi maior que zero, a derivada segunda foi menor que zero, a derivada segunda foi menor que zero. Então isso daqui a gente fala que a gente tem um equilíbrio estável. Quando a derivada é negativa, a gente tem um equilíbrio que a gente fala de instável. E esse aqui também é um equilíbrio instável, porque a derivada segunda é negativa. Então o equilíbrio é estável quando a derivada segunda, no ponto de equilíbrio, for maior que zero. O equilíbrio é instável quando a derivada segunda no ponto de equilíbrio for menor que zero, né? Vou mostrar isso aqui nas funções, tá? Vou mostrar aqui as funções que eu fiz. Então esse aqui é o gráfico das funções u de x. Então aqui a função u de x, que era 8x ao quadrado menos x à quarta. E a curva vermelha é a força, f de x igual a 4x ao cubo menos 16x. Né? As raízes eram x igual a 0, x igual a mais 2 e x igual a menos 2 metros. Então eu fiz os dois gráficos no mesmo plano cartesiano. Então veja aqui as raízes. A raiz x igual a 0 é esse ponto aqui. Então, em x igual a 0, a função u de x era um ponto de equilíbrio estável. Então, a derivada segunda, em x igual a 0, era maior que 0, era igual a 16. Nesse valor aqui, era menos 32, então era menor que 0. E esse daqui, em menos 2, também era menor que 0. Então, veja o seguinte, quando x é igual a 0, a derivada segunda é igual a 0. E a força é 0 também. Lembra que o que são as raízes? São os pontos onde a força é igual a 0. Então, se x é igual a 0, a força é 0. Olha, a força é a curva vermelha aqui. Veja que em x igual a 0, a força é 0. Onde que a força é 0 novamente? Em x igual a 2. Está aqui, ó, x igual a 2, força é 0. Onde é a outra força é 0? Em x igual a menos 2, tá? A força é 0. Quando a força é 0, a derivada da função d de u de x, tá certo? Era um ponto de máximo. Então veja aqui, quando x é igual a 0, a função u de x é máximo. Aqui é um mínimo, a função u é um mínimo. E aqui em x é igual a 2, a função é um máximo. O que são esses pontos aqui? São os pontos de equilíbrio instável. Então aqui e aqui, que são justamente as raízes menos 2 e mais 2, são os pontos de equilíbrio instável. E esse ponto aqui era o ponto de equilíbrio estável. Então está dizendo o seguinte, olha, se você tem uma partícula aqui nesse ponto, e se você desloca a partícula para a esquerda e para a direita, ela vai se mover para o infinito, ela vai vir para cá. Ou ela vai vir para cá. A mesma coisa aqui, se você tem uma partícula aqui, você move para a esquerda ou move para a direita, ela vai para o infinito aqui, ou ela vem para essa região aqui. Então ela se afasta desse ponto de equilíbrio instável. Então quando você perturba a partícula com uma força, que seria essa força 4x ao cubo menos 16x, ela é deslocada para o infinito e ela não retorna mais para esse ponto aqui. Tá certo? O que é o ponto de equilíbrio estável?
Se você tem esse ponto aqui, você desloca a partícula para cá, para a esquerda ou para a direita, ela vai subir a montanha, ela vai subir a curva de função de energia potencial, mas ela vai retornar para a posição de equilíbrio. Por isso que se chama equilíbrio estável. Quando você perturba alguma coisa, essa partícula ela volta para a posição original, você tem uma força conservativa, que é a lei de Hooke. A lei de Hooke é uma força conservativa, a força-peso é uma força conservativa. Se você joga algo para o alto, esse algo ele vai voltar para a Terra, ele vai voltar para a superfície da Terra. Por quê? Porque a superfície da Terra é um ponto de equilíbrio estável.